Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês o texto de Neemias, capítulos 7 e 8. Estamos nessa semana lendo o livro de Neemias, assim como lemos Esdras alguns dias atrás. Hoje nós também vamos ler a lista dos judeus que voltaram do exílio da Babilônia, depois que Nabucodonosor levou os judeus para um período de 70 anos, na verdade tudo sob coordenação e planos do Senhor de disciplinar o seu povo, de preparar o seu povo para viver o melhor que Deus tinha para eles. Apesar de não compreenderem aquele momento difícil que estavam atravessando, nós lemos agora quando o Senhor os traz de volta. Como diz no Salmo 126, eles estavam como os que sonham, sua boca se encheu de alegria, seus lábios de júbilo, o que não significa que foi fácil para o povo de Deus retornar à sua terra, reconstruir o templo, reconstruir o altar do Senhor e depois também reconstruir os muros. E Neemias, nesse contexto, depois de toda a reconstrução do muro, de toda a resistência à adversidade que enfrentaram, vai declarar de forma tão linda e bem conhecida que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu e a Rafa queremos te convidar a refletir conosco sobre isso. E é até curioso nós pensarmos o que significa esse verso quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O fato de que Deus pode nos dar uma porção de alegria fortalece a nossa alma? Ou esse verso quer dizer que alegra o coração de Deus quando nós estamos fortalecidos? É a alegria de Deus quando nós estamos fortes, quando nós nos posicionamos pela fé para confiar nele, independente da ação do inimigo, das adversidades e tantas coisas na nossa vida que não nos agradam e que estão diferentes do que nós gostaríamos. Então medite conosco hoje com a leitura de Neemias 7 e 8 e ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos orar então pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo que nós temos aqui juntos, esse devocional. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, Pai, um Pai compassivo e que vem cuidando de cada um de nós. Então nós pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco, traga através dessa palavra conforto, direção, revelação a cada um de nós, Pai. Revela-te a nós. Nós queremos conhecer o Senhor mais e mais e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, acompanhe conosco a leitura de Neemias 7 e 8. Depois que o muro foi reconstruído, diz Neemias, e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. Mais uma vez, Neemias destaca a importância de nós vigiarmos com a nossa própria casa, o ministério para com a nossa própria família. E aí continua dizendo, ora, a cidade era grande e espaçosa, mas haviam poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, e cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naami, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baanã. E aí nisso ele começa a falar a lista dos homens do povo de Israel. Sim, Esdras capítulo 2 também menciona essa lista, são vários nomes de famílias e mencionando para cada família quantas pessoas voltaram dos judeus da Babilônia para popular
Jerusalém nesse momento da reconstrução da cidade. E nós vamos avançar para Neemias 7, no verso 66, quando ele dá exatamente o mesmo número que está registrado em em Esdras capítulo 2, o mesmo número. Diz Neemias 7,66, que a comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. E assim esse grupo, apesar de não ser muito grande, de não ter muitos animais, não ter muitas riquezas, voltam com esse propósito, em obediência à palavra de Deus, para reconstruir e repopular a cidade de Jerusalém. E assim como o povo de Israel ver o cumprimento das promessas de Deus feitas aos seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, promessa reafirmada ao rei Davi e a Salomão de que através desse povo, da descendência de Israel, Deus abençoaria todas as famílias e todas as nações da terra. Diz no verso 72 que o total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas e os porteiros, os músicos e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Aí agora já é o Neemias capítulo 8, que nós estamos continuando quando eles estão voltando e se instalando nas cidades deles. E diz, no verso 1, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Pedalias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro, todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em um lugar mais alto. Inclusive, ao meditarmos com a leitura de Esdras, nós vimos como o povo via Esdras, não apenas nesse momento, porque ele estava sobre uma plataforma elevada de madeira para a leitura pública da lei, mas o povo via Esdras porque ele ministrou com a sua própria vida. Ele não apenas trouxe a lei escrita, mas ele também ministrou ao seu povo com a sua própria vida de fidelidade, de temor a Deus. Esdras foi o escriba que compilou todo o chamado Antigo Testamento, juntou os livros de Moisés, os livros de sabedoria, os profetas, e não apenas fez essa reforma, juntando para o povo a lei escrita, mas com a sua própria vida era visto pelo povo como um exemplo de um homem de Deus. E aqui Neemias menciona ele também, dizendo no verso 6, Neemias 8:6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus
interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. Neemias acrescentou: Podem sair, comam e bebam vinho doce, reparta com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém, que lindo. A alegria do Senhor é a nossa força. Diz que os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. A Bíblia diz que há momento para tudo. Há dia para nascer, dia para morrer, dia para nos alegrarmos, também há dia para nos entristecermos. A Bíblia fala também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você está passando um momento de grande alegria, esteja preparado para os momentos difíceis que podem vir. E se você está atravessando um momento difícil, como a nossa família, inclusive, tem atravessado, com a situação de saúde da minha mãe, nós te encorajamos a também preparar o seu coração para as boas notícias, para as bênçãos que Deus tem preparado para nós, porque sabemos que todo sofrimento é passageiro. Deus tem cuidado de nós em cada detalhe da nossa existência e a alegria do Senhor é a nossa força. É o que Neemias lembra. Ele não está dizendo que não há momentos para nós estarmos tristes, para nós chorarmos, para nós lamentarmos. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações, que nós lemos aqui há alguns dias. Foi escrito pelo profeta Jeremias, dizendo que há importância, há valor no lamento e nos momentos de tristeza. Mas nesse momento, quando eles haviam concluído a reconstrução da cidade e eles estavam prestes a reiniciar um novo momento na história de Israel, Neemias os chama para louvar o Senhor e para se alegrarem e não ficarem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram no livro da lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de palmeiras e de árvores frondosas, para fazerem cabanas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça, a porta das águas, e na que fica a porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram cabanas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num. Esse foi Josué que liderou o povo depois de Moisés na conquista da terra prometida. Até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria deles. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus, eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia houve uma assembleia conforme prescrito. Então, ao meditarmos com essa leitura de Neemias 7 e 8 e lembrarmos que a alegria do Senhor é a nossa força, nós vemos como Neemias nos ensina com a sua própria história, no meio dessa reconstrução do muro que ele liderou, no meio de tantos ataques do inimigo, de tantas adversidades, ele parava e nós já vimos várias orações curtas que Neemias fazia. Isso é algo que tem ministrado muito ao meu coração e da Rafa. Em meio ao nosso trabalho, em meio às más notícias, vamos parar e fazer curtas orações, sejam orações de louvor a Deus, sejam orações clamando a misericórdia de Deus. E nós vemos nesse momento quando eles conseguem concluir essa obra e a Bíblia destaca a celebração da festa das cabanas. Eu e a Rafa moramos em Austin, no Texas. Estamos no bairro que concentra a população judaica. Então, quando chega perto da festa das cabanas ou festa dos tabernáculos,
eles chamam de sucá. Nós vemos ao redor dos mercados, em muitas casas de judeus, que eles constroem essas cabanas que são feitas de formas bem simples, em obediência à lei de Moisés, é uma lei para os judeus. Então até hoje eles constroem essas cabanas e nós vemos essas cabanas e nos lembramos que a nossa vida nessa terra é uma vida temporária. A festa dos tabernáculos aponta para a nossa eternidade com Deus, assim como a festa da Páscoa aponta para a morte e ressurreição de Jesus. E Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa judaica. Também a festa de Pentecostes aponta para o derramar do Espírito Santo. E o derramar do Espírito Santo, que está registrado em Atos capítulo 2, aconteceu exatamente no dia da festa de Pentecostes judaica. E assim também a terceira festa profética das três importantes, que é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, aponta para esse dia em que nós vamos tabernacular com o Senhor Jesus. Vamos passar com Ele toda a eternidade. Eu creio que é por isso que Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem uma porção de alegria para nós e por isso nós devemos estar fortalecidos. Mas ao mesmo tempo também, a alegria do Senhor, ou seja, a alegria do coração de Deus, é a nossa força. É quando Ele vê que o seu povo está crendo, é quando o seu povo está firmado na sua palavra e fortalecido na certeza de que Ele tem cuidado de nós. A alegria do Senhor seja também a sua força. Vamos orar então, pedir ao Senhor para abençoar a nossa casa, a nossa família, cada um de vocês. Sintam-se à vontade para mandar os pedidos de oração, que é um prazer para mim e o Tiago orar e interceder por você, por sua família. Quantos pedidos nós recebemos sobre relacionamentos, sobre saúde, orando pela saúde das famílias? É isso que nós queremos orar hoje, né, meu amor? Vamos orar juntos. Graças te damos, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor leal, em meio a tantas situações da vida que nós não compreendemos, tantas dificuldades que enfrentamos, como vimos que Esdras e Neemias também passaram, nós somos lembrados pela sua palavra hoje de que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu e a Rafa oramos então por essa pessoa que está conectada conosco, declarando a paz do Senhor, paz que excede todo entendimento humano, mesmo onde não há entendimento, mesmo não há compreensão, que a tua paz guarde o coração dessa pessoa e da sua família, guarde a sua mente, os seus pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Pedimos hoje, Pai, forças renovadas, como ontem também lemos essa oração de Neemias: Senhor, fortalece as minhas mãos. E pedimos também uma porção de alegria em meio à tristeza, mesmo em meio a más notícias, mesmo em meio às circunstâncias desse mundo mau em que vivemos. Nós pedimos que o Senhor batize essa pessoa que está orando conosco agora e a sua casa com uma porção de alegria do Senhor. Amém, Senhor. Fortalece-nos, Pai, alegra-nos. Nós clamamos pela tua misericórdia, entregamos ao Senhor cada necessidade, cada motivo de oração, cada lágrima, cada clamor, sabendo que o Senhor tem escutado as nossas orações e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te damos graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que você possa ter um dia abençoado e que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e a sua vida. Assim seja. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abraço.